Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de FreeCAD/CAM. Na aula de hoje, nós mostraremos como criar a operação de contorno e rebaixo. Bom, vamos começar pela operação de rebaixo. O rebaixo é quando você tem uma superfície na peça que fica abaixo da superfície superior, porém essa superfície não atravessa a peça. Como exemplo aqui no nosso desenho, nós temos essa área circular aqui. Então, para realizar o rebaixo, nós clicamos na superfície inferior e caso hajam mais superfícies, nós podemos utilizar a seleção de múltiplos objetos, apertando o botão Ctrl para selecionar todos os objetos. Porém, esses objetos devem ter a mesma profundidade, pois o FreeCAD utiliza uma profundidade para cada operação de rebaixo. Bom, depois de você selecionar a superfície, nós vamos clicar aqui no botão de Pocket Shape, que é o botão responsável por ativar essa função. Clicando aqui, poderá ser perguntado qual a ferramenta deverá ser utilizada para essa operação. No nosso caso, eu vou selecionar a fresa 4 mm. Aqui na minha tela de tarefas, nós temos agora as propriedades dessa operação. Nós temos o controlador de ferramenta, que no caso é a ferramenta que deverá ser feita a peça. Nós temos aqui o método de resfriamento e temos as opções de Fluid, que é por jato de água, ou por Mist, que é por spray. No nosso caso, nós vamos deixar sem nenhum. Bom, aqui nós temos um método de corte, que nós já explicamos na aula anterior, o método subir e convencional. No caso, eu vou utilizar o convencional. Nós temos o padrão de deslocamento, que é o padrão pelo qual a ferramenta vai desenhar o seu traçado. Nós temos um modelo zigue-zague, deslocamento, offset zigue-zague, linha e grade. No nosso caso, eu vou utilizar o deslocamento. Temos aqui a porcentagem de profundidade de corte, ou seja, ao quanto da face da ferramenta vai efetivamente cortar a peça durante o trabalho. Vamos deixar em 50%. E nós temos aqui a extensão dos passes. A extensão dos passes ela é utilizada para caso você precise deixar um sobrematerial para acabamento. No nosso caso, nós não vamos utilizar essa função. Nós podemos utilizar o ponto de início, de partida, que é o 0 peça. Nós podemos utilizar a seleção do contorno da geometria para que a ferramenta passe sobre o contorno. Nós podemos utilizar essa função Rest Material, que é para ignorar locais onde já foi feito o usinado. E também temos a opção Min Travel, que é para ele andar o mínimo possível. Bom, clicamos no botão Aplicar e vemos o traçado da ferramenta. E depois clicamos no botão OK. Nós já realizamos a operação de rebaixo. Agora, vamos mostrar como realizar a operação de contorno. Normalmente, a operação de contorno ela é deixada por último, pois uma vez realizado, normalmente a peça será separada do material bruto, dependendo do sistema de fixação. Para realizar essa operação, nós precisamos selecionar a face inferior da peça. Então, clicamos na face inferior da peça e clicamos no botão Profile ou Perfil. Uma vez feito isso, nós temos algumas opções. As mesmas opções que temos na função anterior, selecionar a ferramenta e o método de refrigeração. Aqui nós temos o Cut Side, que é o lado do corte, que nós podemos selecionar o lado externo da peça ou interno da peça, que vai depender de que tipo de corte de perfil você deve fazer. Nós temos o sentido horário ou anti-horário e nós temos o Extra Offset. Esse Extra Offset é o quanto de sobrematerial você quer deixar na peça. Temos também a quantidade de passadas. Essa quantidade de passadas é para que você possa deixar uma ou mais passadas para acabamento. Nesse caso, caso você tenha mais de um passo, você fica disponível aqui embaixo o Pass Step Over, que é o quanto ele vai tirar a mais em cada passada adicional que você vai fazer. Isso para que você tire menos material para dar um acabamento melhor, se for o caso. No nosso caso, nós vamos utilizar apenas uma passada. Aqui também nós temos as opções de usar o ponto inicial, ou seja, o 0 peça, para que ela parta do 0 peça. Nós temos
a opção de processar furos e círculos, caso eles estejam próximos às contorno, né? Usar a compensação do raio de corte da máquina, caso ela possua essa funcionalidade. E temos também de trabalhar perímetro, que é o nosso caso, pois nós estamos fazendo o perímetro externo da nossa peça. Se nós aplicarmos essa função, o último passo coincidirá com o nível inferior da minha peça. Porém, essa profundidade pode não ser suficiente para separar a peça do material. Então, se for necessário, você pode vir aqui na opção Profundidades e aumentar o Final Depth, ou seja, a profundidade final. Então, para que a gente possa garantir que o contorno vai separar a peça, nós podemos clicar aqui nesse botãozinho azul e determinar que a profundidade final seja um pouco maior. No caso aqui, nós podemos colocar 11,5 milímetros. Ok. Uma vez feito isso, nós podemos aplicar novamente. Perceba que a última passada agora, ela ultrapassa o material, né? Garantindo que minha peça irá soltar do material ao terminar. Ok. O problema é que quando você faz isso, a peça pode soltar do material antes do término da usinagem, uma vez que todo o material que segura a peça foi removido. Então, uma das estratégias de fazer com que a peça não se solte antes da hora é deixar pequenos volumes de materiais nas laterais para que segure a peça enquanto termina a usinagem. Essa função nós chamamos de etiqueta. Para criar etiquetas, você seleciona aqui o Profile e vamos aqui em alguns modificadores de função, clicando nessa setinha preta aqui e selecionamos o modificador etiqueta. Cada ponto verde desse aqui será um ponto de material que segurará a peça. Caso necessário, você pode adicionar esses pontos. Para isso, você clica aqui no botão adicionar e clica no local onde deverá ficar o ponto extra. Depois, você deverá vir aqui e salvar esse ponto extra. Esse ponto extra agora aparecerá nessa lista de pontos juntamente com suas coordenadas. Ao clicar em qualquer item dessa lista, você vai ver que o ponto correspondente ficará, né, destacado. Caso você queira excluir um desses pontos, você pode selecioná-lo aqui na lista e clicar no botão excluir. Uma vez feito isso, nós podemos aplicar a operação e clicar no botão OK. Bom, agora nós temos a operação completa. Podemos simular para ver o resultado. Pronto, terminamos a operação. No FreeCAD também é possível fazer a simulação para verificação volumétrica da peça. Para fazer isso, nós podemos selecionar aqui o segundo simulador, que é o Legacy CAM Simulator, né? E podemos ativar a simulação. Ele fará uma simulação, porém essa simulação é baseada no material que vai ser removido. E ela é útil para que você possa verificar como ficará a peça após a usinagem. No nosso caso, nós podemos ver os tabs que foram deixados aqui, ó, do material. Tá? Ao finalizar essa operação, clique no botão Cancel e retornamos à tela anterior. Bom, uma vez verificado a operação, nós agora podemos exportar o código. Para fazer isso, nós selecionamos o trabalho e clicamos no botão Pós-Processo. Abrirá uma janela mostrando o código CNC que foi gerado a partir das operações que você realizou. Clicando no botão OK, você poderá selecionar o local e o nome do arquivo que será salvo. Por padrão, o nome desse arquivo será o nome do arquivo do desenho com a terminação .nc. Clicamos em salvar e finalizamos o nosso trabalho. Bom, por hoje a gente vai encerrar por aqui. Nas próximas aulas nós veremos mais operações. Bons estudos e até a próxima aula.